do Espírito de Deus mesmo, é uma virtude de Deus no nosso coração, a esperança. A Bíblia toda fala em esperança. A vinda do reino, a primeira vinda de Cristo. Os judeus muitos esperavam o Messias, a segunda vinda de Cristo, a nossa esperança, a consumação do século, o reino eterno, até mesmo a pessoa que falece, que morre, se crê em Jesus Cristo, tem esperança de uma vida muito melhor ainda, a vida eterna, mais perto de Deus ainda, por toda a eternidade, a nova Jerusalém, amém, amados? A esperança. O que nós esperamos, amados? O salmista diz: espere Israel no Senhor. Esperar o quê? O que nós esperamos? Você pode esperar muitas coisas. Espere Israel. Veja bem, até para a nação de Israel. Israel mesmo, a nação, né? O povo de Deus, do Antigo Testamento, Israel ali como Estado político. E nós cremos, até isso, há uma esperança para Israel, né? Claro, importante que Israel creia no Messias, se volte ao Senhor, porque a Bíblia diz: todo Israel será salvo, virá de Sião o libertador. Nós cremos na segunda vinda de Cristo, todo Israel será salvo. O Israel de Deus, o Israel que crê, envolve, podemos pensar na igreja gentílica, mas também os israelitas, os judeus que vão reconhecer e perceber Jesus como o seu Messias. Todo olho verá, até quantos o traspassaram, né? Tantas profecias bíblicas, olharão para Ele como unigênito e o prantearão, chorarão, fala lá em Zacarias, porque vão cair em arrependimento, naqueles dias que antecedem a segunda vinda, ou na segunda vinda. Mas que esperança que nós temos, amados. O mundo não tem essa esperança. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, todo olho verá. O arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, arrancados juntamente com eles, transformados num piscar de olhos, nosso corpo corruptível transformado em incorruptível e trasladados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, diz o apóstolo Paulo para os Tessalonicenses, enquanto ele explicava, porque eles tinham perguntado: e quanto aos que já morreram, quanto aos que dormem, o que vai acontecer com eles se Jesus voltar e eles já tiverem morrido, eles vão ficar? Não. E Paulo explica, né, o seguinte: eles vão subir primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, iremos juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. Amém? Consolem-se que aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. Veja bem, amados, um fundamento de fé que nós temos, a igreja do Senhor tem, quanto à esperança, é a ressurreição dentre os mortos, um novo corpo, um corpo eterno glorioso. Amém? Se estivermos vivos, seremos transformados num piscar de olhos. Mas quanta esperança, amados. Deus é bom, Deus é bom. Então, por que nós vamos ficar nos queixando, murmurando, né? E vendo circunstâncias? Olha, amados, estava lendo em casa alguma coisa, até mudei um pouco a mensagem, mas eu tinha uma coisa anterior assim. Sabe um dos sinais dos fins dos tempos que eu acredito, que eu penso, que vai se definindo muito bem quem é quem? A Bíblia diz no Apocalipse, lá no último capítulo: continue o justo na prática da justiça e da santidade, continue o imundo, o impuro, na prática do pecado. E diz lá em Malaquias também, fala assim: naquele tempo novamente vai se conhecer quem teme a Deus e quem não teme. E quanto aos que temem a Deus, eles vão se deleitar. Vamos pegar aqui Malaquias, eu estou pulando um pouquinho aqui, mas vamos lá. Malaquias, olha só o que diz aqui, amados. Malaquias capítulo 4. Hoje você vai sair daqui cheio de alegria, cheio de esperança. Não pode, ninguém pode sair triste, ninguém pode sair frustrado com coisa alguma, desiludido ou entristecido por causa do passado.
pecados passados que o Senhor já levou na cruz. Amém? Se tiver uma dor, uma enfermidade, também tu entrega, também tu saiba que essa dor, essa enfermidade já foi levada na cruz de Cristo e tu pode ficar livre pela fé. Aleluia. Malaquias capítulo 4, 3:18, vamos ler. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha, eu creio mesmo, amados, muitos têm lido o Apocalipse. Apocalipse tem vários irmãos, profetas, servos, pastores ou apóstolos, né? Servos do Senhor, alguns eu vejo têm enfatizado que o Apocalipse ele é muito análogo ao livro A Saída do povo de Israel do Egito no Êxodo, muito análogo, muito semelhante às 10 pragas do Egito, junto com os juízos de Deus sobre a face da terra no livro do Apocalipse. E o que se percebe muito claramente ali no Egito, em Êxodo, e quanto a Israel, se percebe muito claramente quem é de Deus, o povo de Israel, guardado nas provações na terra de Gósen, né? Guardado de todas aquelas pragas. Por exemplo, o sangue do cordeiro na porta para proteger quanto à morte dos primogênitos do Egito. Pensa bem, em toda a terra do Egito, em toda a casa tinha o primogênito morto. E todas as outras pragas, em Israel guardado de tudo aquilo. Então, uma prévia, assim, os juízos de Deus, de Apocalipse, na face da terra, e a diferença tão grande do temente a Deus e aquele que não teme. Então, novamente se verá a diferença, a proteção de Deus sobre os que temem a Deus e os que não temem. E nós precisamos estar preparados mesmo para muitas coisas, né? Como diz a palavra do Senhor, eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. E parece que isso vai indo cada vez mais. Mas para os que temem o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Amados, vai se ver a diferença do ímpio hoje e do crente. Hoje em dia, às vezes, parece que as coisas estão meio misturadas, né? Eu creio que essa diferenciação não vai ser, vai ser de acordo com o coração para Deus. Esse discernimento é pelas obras de arrependimento, através do arrependimento, pela santidade, as obras de Cristo. Não é através de partido político, nem mesmo assim de denominação religiosa, que essa é salva, outra não. Deus conhece os seus, isso é um fundamento de Deus. Deus conhece os seus, sabe os que são dele, e nós também precisamos conhecer. Amém? De certa maneira, absolutamente é Deus que conhece, no absoluto, mas nos perceber como irmãos em Cristo, renascidos, né? Aqui da congregação ou de outras congregações, igrejas, né? Igreja mesmo é uma só, a igreja de Cristo, né? Na face da terra, nas localidades. Mas, amados, eu creio que até aquele dia, quando ficar maduro, tudo maduro para o arrebatamento, tudo maduro para o encontro do Senhor nos ares, tudo maduro para a segunda vinda, olha, é como Jesus explicou, é como o cadáver onde se ajuntam os abutres. Tem um cadáver, vem os abutres. É quando você percebe que está tudo maduro para aquilo. Muitas coisas precisam amadurecer, mas para os que temem, o nome do Senhor nascerá o sol da justiça. Então, a Bíblia diz, eu quero ler mais aqui um pouco, capítulo 4. Pois eis que vem o dia queimando como fornalha. Veja só, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. Os soberbos e os que praticam o mal serão como a palha. O dia vem e os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Vão ser queimados. Olha só a diferença, amados. Você precisa perceber a diferença. Hoje, talvez a gente não vê tão claramente a diferença.
existe a diferença e nós vamos ver cada vez mais claramente a diferença. E cuidado que Jesus fala, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado, temos expulsado os demônios, né? E pode até estar misturado. E temos feito isso e aquilo, e invocamos Senhor, Senhor, e Jesus diz, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade, nunca vos conheci. Quantos vão ter o discernimento de Deus? E como diz a palavra do Senhor também, que o espírito do engano opera para enganar até os eleitos. Procurar enganar os eleitos, mas aqueles que são de Deus mesmo, eles não podem se deixar enganar pelo erro. Não pode. Não vão se deixar enganar porque vão ter a palavra do Senhor. Diga a palavra do Senhor. E vão ter a força do Espírito de Deus para prevalecer. E Jesus falou, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Tão terrível é o tempo da grande tribulação. Será que eu estou assustando vocês? Não precisa se assustar, não. Não precisa, porque Jesus falou, quando tais coisas começarem a acontecer, erguei os vossos olhos e exultem, porque a redenção de vocês está próxima. Amém? A redenção está próxima. É evidente que essa redenção vem num contexto de sofrimento e de perseguição. E o cristão verdadeiro, ele tem sido perseguido no decorrer dos séculos, muitas vezes, e a Bíblia diz claramente, Paulo diz para Timóteo, que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, isso também é um sinal evidente, né, da vinda do Senhor, essa preparação, amados. Você está preparado? A tua redenção se aproxima quando essas coisas começarem a acontecer. Quando acontecer o princípio das dores, né? E tantos acontecimentos, e parece mesmo que muitas trevas, mas se tem muitas trevas na face da terra, tem muita luz. Logo eu explico aqui, muita luz também. Mas para vocês, verso 2, que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Pode ser uma referência à segunda vinda de Cristo, né, amados? Ou mesmo o nosso novo nascimento com Cristo, mas muito uma referência que nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Primeira vinda, segunda vinda, né? Jesus, a salvação. Olha só o que vai acontecer se são queimados ali os juízos de Deus, condenação sobre os que praticam mal. Olha só, vocês pisarão os ímpios, ou melhor ainda, antes, vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Grande alegria e liberdade. Vocês pisarão os ímpios, uma participação nesse julgamento, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel a saber estatutos e juízos. Olha só mais uma profecia aqui, amados. Terminando o Antigo Testamento, olha essa profecia, terminando o Antigo Testamento, o último livro, Malaquias, né? Fechando o Antigo Testamento, escrito ainda depois de Zacarias e Ageu. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias. Jesus lá pelas tantas disse, vocês perguntam a respeito de Elias, Elias já veio, é João Batista. Ele veio pregar o arrependimento, o batismo nas águas, o arrependimento, mas ainda há nós cremos que há porque João Batista veio no espírito e no poder de Elias, Jesus explica, mas nós cremos que essa profecia, há um sentido também para o final dos tempos ainda, profeta Elias. Alguns veem em Elias, das duas testemunhas mártires lá do Apocalipse, né? Poderia ser, não diz o nome Elias ali, nem Moisés, mas poderia ser Moisés e Elias no tempo da grande tribulação. As testemunhas mártires, se observarmos assim literalmente ali em Apocalipse. Porque Elias fez descer fogo do céu e ali também aquele profeta vai fazer, né? E os milagres também semelhantes como fez Moisés. Poderia ser então Moisés e Elias. Porque Elias subiu ao céu, foi arrebatado, e Moisés, amados, alguns acham que é Enoque também. Isso aqui não é só curiosidade, isso é ensinamento bíblico também. Alguns pensam que uma daquelas duas testemunhas, aí está lá no Apocalipse
13 por ali, né? Pudesse ser Enoque, porque Elias e Enoque são duas figuras no Antigo Testamento que prefiguram o arrebatamento da igreja, porque eles não morreram, eles foram levados para o céu. Enoque era um homem santo, dos bem antigos, dos primórdios da humanidade na terra. Ele andava com Deus e Deus o tomou para si. Mas mais provavelmente, se referirmos assim, poderia ser Moisés e Elias, né? Moisés foi sepultado no Monte Nebo, Deus o sepultou e ninguém nunca soube, nunca encontrou o corpo dele, nunca ficou um mistério assim, ninguém nunca soube onde ele foi sepultado, mas a Bíblia diz que Deus sepultou Moisés. E Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo, né, amados? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, aqui está muito claro, né? O grande e terrível dia do Senhor, antes que venha esse dia de julgamento final, de juízo, o dia da segunda vinda, né? Ou mesmo a batalha do Armagedon, aquele dia final da vitória do Senhor Jesus sobre os seus inimigos, quando diz a Bíblia que Jesus vai, através do sopro de sua boca, vai vencer o anticristo, aquele dia final do julgamento das nações também. O que vai acontecer? O Senhor vai enviar o profeta Elias. Será que é uma pessoa esse Elias? Será que é um povo, a igreja restaurada? Eu estou dizendo será, parece assim que é uma pessoa, que é um mesmo. Poderia ser aquele Elias escatológico ali, né? Mas também pode ser agora, sim, alguém que no espírito de Elias chama o povo para arrependimento. Não é? Amém, amados? Filhos de Deus, não tenho assim, não posso, não quero trazer algo. A princípio vamos pensar que Elias é realmente alguém enviado, né? Como diz aqui. Mas João Batista já foi um Elias, no espírito e poder de Elias, João Batista, que Jesus falou. Precisávamos estudar mais pormenorizadamente, assim, né? Mas o que eu quero frisar aqui, amados, que esse Elias, o que vai acontecer, queridos? Você vê como as trevas vão se ampliando, a maldade na face da terra, mas ao mesmo tempo, até o dia da vinda do Senhor, a colheita de almas, a bênção, a luz, se propaga fortemente. É isso que eu quero trazer essa noite. E prevalece contra as trevas. Olha o que vai acontecer, o que está acontecendo. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Antes que venha o terrível dia do Senhor, antes da segunda vinda, vai haver e está havendo uma grande conversão de pais aos filhos, de filhos aos pais, por causa dessa mensagem de restauração. E olha só, que o juízo de Deus, por vezes, ele pode ser iminente, mas por causa da intercessão da igreja, ou por causa de um ministério profético, apostólico, ou da restauração, ele pode ser ainda protelado. Quem sabe? Quantas vezes já pode ter acontecido? Quantos pensaram que a Segunda Guerra Mundial, na época, poderia ser o fim de tudo? Quantos pensaram que a Primeira Guerra Mundial poderia ser o fim de tudo? Quantos pensaram que no ano 2000 vai acabar o mundo? Né? Um dia vai chegar o dia do juízo. Mas aqui nós vemos, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. A bênção ainda está operando. Época da graça. As pessoas precisam aproveitar. É como nos dias de Noé, porque vai chegar o dia que Deus fecha a porta da arca e aí ninguém mais entra. Mas ainda pode entrar, ainda tem tempo para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Deus quer abençoar a terra. Assim como as águas cobrem o mar, assim o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra. Deus quer abençoar. Mas vai chegar o dia, porque está tudo tão profetizado, tão claramente, o dia do juízo, da condenação. E nós precisamos escapar daquele dia pela fé em Cristo. Já não há condenação para os que creem em Jesus Cristo. E como tem gente ainda que não teme a Deus, não vem para a turma dos tementes a Deus. Quantos familiares, vizinhos, pessoas, né? Para que eu não venha e castigue a terra
com maldição. Precisa ter conversão de pais aos filhos, conversão de filhos aos seus pais. Precisa ter o anúncio da palavra. Quero ir com vocês. Na verdade, era isso que eu tinha pensado em pregar, depois fui para outra coisa, mas depois vou dar um fecho na segunda parte, mas eu estou indo mais ou menos naquilo que originalmente eu tinha pensado aqui, amados. Vamos pegar 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, olha só, irmãos, o que diz aqui. Falando nesse sinais dos tempos, nós vemos então, vai se ver de novo a diferença do que teme a Deus e o que não teme. As misturas precisam ser desfeitas e a consagração precisa ser plena. Verso 13, 2 Pedro capítulo 1, verso 13. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, diz Pedro, apóstolo, que conviveu com Cristo, né? Despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, achando que ele ia morrer logo, né? E como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Deus tinha revelado isso para ele já. Mas de minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, amados. Nós estamos, de certa maneira, falando hoje da vinda do Senhor. Vários aspectos. Não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda, a segunda vinda. Seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Tem pessoas que inventam, no tocante a isso, fábulas engenhosamente inventadas. Nós não podemos ir atrás dessas coisas. Nós temos que ir atrás da Bíblia, da Palavra de Deus. Né? Porque quando tem gente que começa a marcar exatamente o dia, já fizeram isso tantas vezes, eles acabam errando e fica na palavra. Às vezes curiosidade vai para lá. Fábulas, histórias engenhosamente inventadas. Cuidado, não é isso que nós queremos. A vinda do Senhor, ela é relatada com simplicidade, com clareza nas Escrituras. E abundantemente com sinais. E de muitas formas, muitos livros, Zacarias, Daniel, Apocalipse, Mateus 24, 1 Tessalonicenses 4, 5, 2 Tessalonicenses, quase todo o livro, 2 Pedro, aqui também. Deus fala que não retarda o Senhor a sua vinda. Porque alguns diziam, passou tanto tempo e ainda o Senhor não voltou, e alguns podiam até estar zombando, e Pedro já no primeiro século ele diz, não retarda o Senhor a sua vinda, mas um dia para com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia para Deus. Mas Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer isso. O coração de Deus é esse para muitos. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja só. E 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 diz o que, amados? Deus quer, o desejo de Deus é isso aí mesmo que eu falei, né? Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu estou misturando com 2 Pedro, que diz que Deus quer que nenhum pereça e que todos cheguem ao arrependimento. Esses 2 versículos semelhantes, né? 2 passagens. Quantos creem? O que você está fazendo para cumprir esse propósito? O que eu estou fazendo no meio dessa pandemia, no meio desses acontecimentos mundiais? Incêndios e guerras, rumores de guerras, ou tratados de paz, como Israel fazendo tratado de paz com os árabes lá, né? O presidente americano também envolvido. Nós temos que estar sempre discernindo os tempos, amados. Os árabes, Israel, a causa palestina. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai pisar lá no Getsemane. O Jardim das Oliveiras vai ter um terremoto, a segunda vinda, né? Essa não é assim a ocasião do arrebatamento. O arrebatamento pode ser um pouco antes, ou alguns creem muito antes, ou antes da tribulação, não quero entrar nesses detalhes.
se é na metade, se é no fim, né? Mas eu quero dizer que Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, vai reinar, e vai ter um terremoto, e é isso que vai... Leia Zacarias 14 lá. Estou dando alguns textos aí, você pode estudar um pouco mais de perto, né? Mas aqui eu estava falando, então, que a segunda vinda, não seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pode seguir Pedro, tá? Pode ouvir Pedro, o apóstolo, porque ele foi testemunha ocular da glória de Cristo no Monte da Transfiguração, então. E também ele também diz aqui, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz. Ele também ouviu a voz lá, Pedro estava lá, Pedro, Tiago e João. Esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Isso está escrito aqui, aconteceu há cerca de 2000 anos, né, amados? Mas um dia para com o Senhor é como 1000 anos como um dia. Aleluia! Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo, Monte da Transfiguração. E olha o verso 19, assim ainda temos ainda mais segura a palavra profética. A palavra profética mais segura. E vocês também, e vocês fazem bem em dar atenção a ela. Primeiro, é uma palavra profética. Em segundo lugar, você faz bem em dar atenção a ela. Pode ser as profecias do Antigo Testamento, cumpridas no Novo Testamento. Profética. Pode ser profecias também que o Senhor vai dando, né? Mas aqui, muito importante, as Escrituras, mesmo, a palavra profética, vocês fazem bem em dar atenção às palavras proféticas. Como é que é a palavra profética? Como é a palavra de Deus? Como uma luz que brilha em lugar escuro. Se tem trevas na face da terra, a palavra profética é uma luz que brilha num lugar escuro. E uma luz é um fósforo, chega para iluminar. Tão forte é a palavra de Deus. E a Bíblia ainda diz que nós somos luzeiros do mundo, os discípulos, no meio de uma geração pervertida e corrupta, fala lá em Filipenses, né? Vocês são luzeiros do mundo no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós temos que ser proféticos, levando a palavra profética, que é como uma luz no meio das trevas. Uma luz que brilha em lugar escuro. E olha só, amados, essa luz brilha em lugar escuro até quando? Até que fica tudo escuro? Até que o mundo se perde totalmente? Até que viram uma escuridão só? Não. Vai chegar o dia, Jesus falou, né? Vai chegar o dia que nós precisamos fazer as obras de Deus, porque chega o dia em que à noite ninguém mais pode trabalhar. Mas aqui diz também como, essa palavra profética, como há uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. Vai clarear o dia. Podemos pensar na segunda vinda. Até que o dia clareia e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Jesus já nasceu no nosso coração pela fé. Estrela da alva, até que vem o sol da justiça, Cristo. Vai clareando o dia. Vai passando o tempo, a luz vai, até que o dia clareie. Essa luz nunca vai apagar. Essa palavra profética. Céus e terra poderão passar, mas a minha palavra não passará. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Precisamos ficar firmes até a vinda do noivo, que é Cristo. Amém, amados? Aleluia. Agora eu vou lá, finalizando então, vou para o texto que eu queria ler aqui, no Salmo sobre a esperança. Salmo 131. Como devemos esperar? O que devemos esperar? A segunda vinda? Você pode também esperar a resposta de uma oração que você está esperando, uma cura, determinar, declarar a cura, esperar uma promessa que Deus deu na sua vida, né? Senhor, Salmo 131, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Primeira coisa, como esperar em Deus? Esperar em Deus. Sem ter um coração arrogante, orgulhoso, e nem um olhar altivo, um olhar
arrogante, tira fora. Se tem em alguém de nós, em mim, alguém, um resquício de arrogância e orgulho, tira fora, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Amém? É o que a palavra de Deus fala em 3 versículos, que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Deus quer que nós nos humilhemos diante dele, e aí ele se aproxima. Ele se aproxima. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Ele se aproxima. Mas quando tem orgulho e arrogância, Deus resiste, né? Deus resiste. E a Bíblia até diz que Deus zomba desses. Então, segundo lugar, amados, não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Cuidado, amados, esperando em Deus, não vamos atrás de ilusões. Deus quer fazer coisas grandes, Ele tem feito e quer, e Deus sempre quer fazer coisas grandes porque Ele é grande, né? Mas eu, pessoalmente, mesmo eu preciso cuidar com as imaginações, às vezes, que divagam, que vão, no fim se tornam coisas, tem que cuidar com coisas ilusionistas, da carne, né? Vou contar para vocês, assim, vou abrir para vocês. Uma vez eu estava na aula lá, quando eu fazia faculdade de economia, muitos anos atrás. Então, imagina o professor dando aula, e eu, daqui a pouco eu me dei conta, cara, não estava prestando atenção ao professor, não estava me dando conta, mas eu fiquei mais ou menos 1 hora pensando, o que eu ia fazer se eu fosse presidente da República? Você já imaginou isso? Já pensou? Né? Não, até que pudesse ser, mas prefeito ou vereador, que fosse, né? Mas fiquei imaginando o que ia fazer se eu fosse presidente da República. Então, não anda à procura de grandes coisas. Não que não pudesse Deus chamar alguém para essa vocação, né? Como acontece, né? Mas às vezes é uma imaginação, não é um chamado, é uma imaginação. Tu já passou por isso? Imaginar outra coisa. Mas fica na profecia de Deus. Fica naquilo que Deus te deu, daquilo que Deus prometeu para ti. Salmo 126. Como é que é o Salmo 126? Minha boca se encheu de riso, meus lábios cheios de alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Leva em conta as profecias, sim, né? As palavras, guarda no coração. Mas tem coisas, às vezes, que a gente imagina assim e pode se tornar... Não vai atrás de ilusões, né? Eu falo para os jovens, aí não vamos atrás de ilusões. Vamos ter o coração em Cristo, a mente no Senhor. Os pés no chão, às vezes, também é importante, né? Subir degrau. Se alguém tem um grande caminho, uma grande subida, às vezes, é degrau por degrau, ano a ano, degrau por degrau, né? Até prosperar e até Deus te colocar. Seja fiel no pouco e Deus vai te colocar sobre grandes coisas. Amém? Terceiro lugar, amados, verso 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Então, o sossego da alma. Espera em Deus essas maravilhas, espera em Deus com sossego na minha alma. Calma e sossego e paz. Quando tu tem aquela paz interior assim, não aquela coisa agitada. Sabe como é que é uma taquara no vento? É um agito só, né? As folhas que faz barulho, está agitado. Às vezes a tua alma está assim, o teu coração está assim. Vai orar, vai buscar a Deus e seja assim, ó. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Às vezes é muita conversa para lá e para cá, muita discussão, muito discurso, muita coisa. Às vezes é hora de calar e sossegar a alma, buscar o Senhor, meditar na sua palavra, deixar Deus falar. Deixa Deus falar, vai meditar, deixa Deus falar. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. A criança desmamada se aquieta nos braços, no colo da mãe, com tranquilidade. Mas que paz, que sossego ali nos braços da mãe. Assim a minha alma dentro de mim. No colo. Aconchegado, guardado, seguro, tranquilo, agasalhado. Tranquilo, seguro e protegido em Deus, amém?
Quantos vão encontrar o esconderijo do Altíssimo e vão ter essa proteção do Senhor? Para finalizar, amados, espero Israel no Senhor desde agora e sempre vamos esperar no Senhor. Não sai dessa esperança, desse caminho de comunhão com Deus, na espera, nessa aliança com Deus, desde agora e para sempre, 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 sempre esperando. Persevera, como é que é? As tribulações nos trazem perseverança, a perseverança nos traz experiência, e a experiência nos traz esperança, e a esperança não confunde, a esperança não causa frustração, mas ela traz alegria, esperança, até o dia da vinda do Senhor, amém, amados? No mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Vamos ficar de pé, amados, vamos orar, 8h30, já está passando um pouquinho. Que bênção, espero que essa palavra console e fortaleça o teu coração nesses dias. Passe adiante, leia a palavra, compartilhe nas células e a presença do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Você pode levantar a sua mão assim, em sinal de entrega, em sinal de adoração. Diga obrigado, Jesus. Quero agasalhar a tua palavra no meu coração, Senhor. Abençoa a vida de cada um, Pai, a tua unção, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Queremos viver a tua palavra, Senhor. Senhor, enche-nos do teu Espírito até aquele dia, passar todas as provações, ó Senhor, e ter fé em ti, Senhor. Enche cada um, batiza no Espírito, enche com o Espírito, ó Senhor, coloca dons de línguas, dom de interpretação de línguas, profecia, que nós falamos hoje também sobre a palavra profética. A verdadeira profecia, a verdadeira palavra também sintonizada com as Escrituras. Deus, nós nos alegramos com a Tua palavra, que é como palavra profética, que é como luz no meio das trevas, e a luz prevalece, sempre prevalece contra as trevas. Sim, diga, a luz prevalece contra as trevas. Assim seja, Senhor, nos nossos dias, em Cristo Jesus, com a Tua palavra no nosso coração, a Tua palavra também falada, memorizada, pronunciada e vivida, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a semana de cada um para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus te abençoe. O Senhor seja com todos. Deus é bom. Amém.